Olá, dando início a mais um vídeo aqui no canal Matemática com Degrau, com o professor Gelson. E na aula de hoje, como calcular média aritmética. Essa é a primeira aula de 3 aulas sobre medida de posição, onde iremos estudar média, moda e mediana. Não perca esta oportunidade de aprender mais sobre matemática. Você que está chegando agora aqui no canal, se inscreva, ative o sininho e dê um like. Vamos ajudar esse canal a crescer ainda mais. Vamos para a aula? Então, a média ela é dividida em dados não agrupados, onde a gente vai aprender a calcular média em dados não agrupados e dados agrupados sem intervalo de classe com intervalo de classe. Então, esse primeiro aqui que vocês estão observando aqui, logo de início, é um dado que está em tabela. Ele é chamado de dado, ou seja, dados agrupado. Dados agrupado. No caso, sem intervalo de classe. Tranquilo? Essa daqui é a fórmula que vai ser aplicada. Já esse outro que vocês estão observando, chama-se dados não agrupado. Dados não agrupados, beleza? Tranquilo? Então, aqui em dados não agrupados, vamos chamar aqui de exemplo 1, primeira questão, né? Os salários horas de 5 funcionários de uma empresa são. Então, aqui nós temos o primeiro salário, R$ 75. Segundo, temos aqui R$ 90. E assim por diante, 83, 142 e 88. Tranquilo? Esses são os salários horas de 5 funcionários. Professor, qual seria a média? Então aqui a nossa média é chamada de x barra, vai ser igual. A fórmula é o seguinte. A somatória é de xi dividido por n. N é o número de dados. Xi são os dados que foram dados. Ou seja, os salários horas. 75, 90, 83, 142, 88. Esses são os xi, os dados, ok? Mas o nosso x barra, ele é o resultado da média. Nada mais é do que eu somar os dados, você vai somar os dados, 75 mais 90 mais 83 mais 142 mais 88. Esses são os dados. E aqui você vai dividir pela quantidade de dados. No caso, são 5. Ok? São 5 funcionários. Então, a gente vai dividir por 5. São 5 dados. Somando esses dados, nós obtemos 478. Se você quiser somar na calculadora, resultado 478 dividido por 5. A divisão 478 dividido por 5, nós temos 95,6. Então aqui é os salários horas, a média dos salários horas resulta em 95,6. A média é 95,6. Então aqui só para finalizar dados não agrupados, vocês podem observar que a média nada mais é do que somar os dados e dividir pela quantidade de dados, que é o número de dados. Por isso que vocês observam aqui o N, aqui é somatória, somatória dos dados, somatória de x e somatória dos dados. Somou os dados, cada um, você vai somar aqui todos, né?
todos os dados e dividir pela quantidade, que é 5. Você está calculando a média, chamada de média aritmética. Tranquilo? Beleza? E agora que vocês vão observar dados agrupados, ou seja, aqui era dados não agrupados, que eram os dados muito grandes, aí foram transformados em tabela. Quando eles estão em tabela, é chamado de dados agrupados. Por exemplo, aqui nós temos o 2, aqui o xi, equivale os dados. Fi equivale à quantidade de repetição deles. Por exemplo, aqui o 0. O 0 se repetiu quantas vezes? 2, é a frequência de repetição. 0, 0. 1, 6 vezes. Aí escrever aqui 1, 1, 1. Aqui nós iríamos formar dados não agrupados. Só que esses dados seriam uma sequência muito grande e fica mais fácil de você calcular essa média utilizando esta fórmula que você está observando aqui, porque esses dados estão em tabela, estão de forma agrupada em tabela, então fica mais fácil você calcular utilizando esta fórmula. Então aqui nesse segundo exemplo, vamos dizer que aqui é o exemplo 2 ou questão 2, você vai calcular a média desta distribuição aqui que foi dado, beleza? Desta tabela. Vou chamar de dados agrupados sem intervalo de classe. Então, aqui eu vou observando a fórmula, tem o x barra, que é o resultado da média, é igual a somatória de xi vezes fi dividido pela somatória de fi. Aqui você deve observar e entender cada significado dessas expressões. Por exemplo, aqui no primeiro, somatória de xi vezes fi. Eu devo encontrar primeiramente a multiplicação entre xi e fi. Xi são os dados que foram dados e fi é a frequência de repetição dos dados. Por exemplo, aqui está aqui o xi, a coluna do xi e aqui a coluna do fi. Primeiramente, a gente vai calcular a multiplicação entre eles. Você cria aqui outra coluna. Cria aqui outra coluna para você encontrar. Beleza. Então aqui a gente vai encontrar o xi vezes o fi, que é a frequência de repetição. Então é multiplicar 0 vezes 2, 0. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 12, 36. 4 vezes 4, 16. Então, feita aqui a multiplicação, nós queremos aqui a somatória de xi vezes fi. Então, aqui nós já temos a multiplicação deles, xi vezes fi. Eu preciso da somatória. Então, a somatória de xi vezes fi vai ser igual, eu somar esses dados aqui, ó, 6 mais 0, né? Mais 6, mais 20, mais 36, mais 16. Vou somar estes 5 dados. Eu tenho uma somatória de xi vezes fi. No caso, se você for somar, vai dar 78. Beleza? Então, somei 0 mais 6, mais 20, mais 36, mais 16, 78. Agora eu quero a somatória de fi. Então, a somatória de fi, aqui é a coluna só do fi. Vou encontrar essa somatória aqui, somar esses dados. 2 mais 6, mais 10, mais 12 e mais 4. Então, aqui eu tenho uma somatória de fi vai ser igual a 34. 34 é a somatória de fi. Tranquilo? Agora o objetivo aqui é aplicar na fórmula para você encontrar a média. Por quê? O objetivo aqui é encontrar a média. Então, nosso x barra é igual a
Somatória de xi vezes fi deu 78. 78. Somatória de fi, 34. 34. Então, nosso x barra vai ser igual a 2,29. 2,29 é a nossa média. Então, a média desta distribuição de frequência, nós temos 2,29. Tranquilo? Beleza? Então, aqui nós calculamos a média de dados agrupado sem intervalo de classe. Sem intervalo de classe. Agora você vai observar como calcular a média de dados agrupado com intervalo de classe. Então aqui nós temos outra tabela, só que com intervalo de classe. Essa barra que vocês estão observando aqui, ó, 0 barra 2, 2 barra 4, beleza? Ou seja, esse símbolo aqui significa que está fechado por zero. O zero só conta nessa primeira linha até o 2, que o 2 vai ser contado na segunda, e assim por diante. O 4 vai ser contado na segunda, o quarto dado, né? O sexto também, o oitavo também, e por diante. Por isso que os intervalos entre 0 e próximo de 2, não o 2 vai ser contado aqui na primeira linha. Por exemplo, se eu tivesse 0, 1, 2, 3, e por diante. O 0 e 1 vai ser contado aqui na primeira linha. O 2 não conta. Já o 2 vai ser contado aqui na segunda linha. O 2 e o 3 até próximo de 4. 4, se tivesse aqui na sequência, não seria contado aqui na segunda linha, beleza? Seria contado na terceira linha, terceira classe. Tranquilo? Isso aqui só é para uma observação aí para vocês. Aqui era uma aula sobre distribuição de frequência. Tranquilo? Mas o objetivo aqui é calcular a média desta distribuição de frequência. Então, como eu falei para vocês, o objetivo está aqui, ó. Para você saber a média, aqui que está a fórmula. Como eu falei para vocês já em outros vídeos aqui no canal, vou aprender matemática conhecendo as propriedades e definições, as regras básicas da matemática. E aqui uma regra básica para você calcular a média de dados agrupados. X barra, que representa o resultado da média, é igual à somatória de x vezes fi, dividir pela somatória de fi. Aí vocês observam que eu tenho aqui os dados, que são as notas, né? Aqui são notas de 0 a 10. O fi representa o que? A quantidade de notas que estão nesses intervalos. Entre 0 e 2, tem 5 notas. Entre 2 e 4, 8. 4 e 6, 10, assim por diante, beleza? Não foi dado xi. Por quê? Xi, em dados agrupados com o intervalo de classe, ele representa a média aritmética dos intervalos. A média aritmética dos intervalos. É o nosso xi. Tranquilo? Com dados agrupado com intervalo de classe. O xi que vocês estão observando aqui, ó, representa o que? A média. O que é a média, professor? É somar 2, ou seja, 0 mais 2, dividir por 2. É a média, porque você está somando dois dados, vai dividir por 2. 2 mais 4, somar e dividir por 2. Essa é a média. Essa é o xi. Então, o objetivo, primeiramente, aqui é encontrar o xi. Então, aqui é o nosso xi, que é a média dos intervalos. Com dados não agrupados, como vocês já observaram, o xi, eles são os dados. Vocês estão observando aqui, ó, dados não agrupados, ou seja, dados agrupados sem intervalo de classe. Xi são os dados
E aqui, já dados agrupados com intervalo de classe, o xi é a média dos intervalos. Beleza? Então, se eu somar 0 mais 2 e dividir por 2, aqui nós temos 2 sobre 2, que daria 1 como resultado. Então, aqui, 1. E assim por diante, se você pegar 2 na segunda linha, 2 mais 4, dividir por 2, nós temos 6, dividir por 2, que o resultado é 3. Aqui, continuando. 4 mais 6 dá 10, dividindo por 2, 5, média 5. 6 mais 8, dividindo por 2, pode somar aí 6 mais 8, dividir por 2, vai dar média 7. 8 mais 10, dividido por 2, média 9. Somou os dois dados, o primeiro que é chamado de limite inferior e o segundo limite superior do intervalo de classe. Tranquilo? Beleza? Então aqui nós encontramos o x e que a gente precisa para ser aplicado aqui na fórmula. Então o fi já foi dado, você precisa do x vezes fi, o fi já foi dado. Agora é só encontrar a multiplicação. A multiplicação entre xi vezes fi. Esse é o objetivo, encontrar xi multiplicado por fi. Depois a somatória do resultado, beleza? 1 vezes 5, 5. 3 vezes 8, 8 vezes 3 são 24. 5 vezes 10 ou 10 vezes 5, 50. Não importa a ordem, o resultado é o mesmo. 7 vezes 7, 49. 4 vezes 9, 36. Então aqui a gente multiplicou xi vezes fi, que está pedindo aqui na fórmula, xi vezes fi. Agora a gente vai encontrar a somatória destes dados que foram obtidos aqui no xi vezes fi. Então aqui, somatória de xi vezes fi vai ser igual a, você vai pegar 5 mais 24 mais 50 mais 49 mais 36. Repetindo, 5 mais 24 mais 50 mais 49 mais 36. Você está somando a coluna do xi vezes fi, que é o resultado que nós obtemos aqui da multiplicação de xi vezes fi. Vai somar todos os elementos e o resultado vai ser 164. 164, beleza? E agora eu preciso da somatória de fi. Somatória de fi. Então, aqui é a somatória de fi. Quem é fi? Está aqui a coluna do fi. Vou somar o 5 mais 8 mais 10 mais 7 mais 4. Então, somatória de fi, repetindo. Vou somar o 5 mais o 8 mais o 10 mais o 7 mais o 4. E o resultado da somatória dá 34. 34 é o resultado da somatória de fi. Agora o objetivo aqui, o objetivo final, é encontrar o x barra desta distribuição de frequência com intervalo de classe. Beleza? Então, nosso x barra vai ser igual a somatória de xi vezes fi. Ficou fácil porque a gente já tem 164 dividido pela somatória de fi.
34. E fazendo essa divisão, você obtém 4,82 como média. Então, a média desta distribuição de frequência, 4,82. Então, aqui você aprendeu calcular a média dados não agrupados e dados agrupados com intervalo de classe e sem intervalo de classe. Então, aqui finaliza mais uma aula. Você que está chegando aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreva, ative o sininho, dê um like, vamos ajudar esse canal a crescer ainda mais. Que Deus lhe abençoe e nos veremos em uma próxima aula, se Deus quiser, sobre moda.